Olha para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso para ela agora, bem um sorriso, diga, bem um sorriso, diga, em nome de Jesus, essa é uma noite alegre, é uma noite festiva, é uma noite onde Deus quer falar ao seu coração. Diga para a pessoa que está do seu lado, abra o seu coração, abra o seu entendimento, que Deus vai falar. Agora eu quero que você fique de pé, e eu vou ler a palavra, e dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Você nem conversou com ela ainda. É um abraço na pessoa que está do seu lado. Diga, que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Diga para ela. Em nome de Jesus. Ok? A gente ficar à vontade. Versículo 8, 23, 8. Por favor, Wagner, me ajuda aí. São estes, abra sua Bíblia agora. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josepe, Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Olha, eu não vou falar sobre isso aqui, mas essa parte aqui é muito importante. Diga para o seu irmão: se a espada não sair da sua mão, Deus vai operar um grande livramento através da sua vida, pois a espada que Deus colocou na sua mão é a palavra de Deus, viva e eficaz, e ela é poderosa. Não é esta a mensagem, mas eu não posso perder esse ganchinho aqui, tá ok? Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando dos filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Diga para o seu irmão: se você se posicionar onde Deus te mandar, Ele também vai efetuar um grande livramento na sua vida e através da sua vida. E o tema da palavra hoje é defendendo o seu território. E eu fico pensando, o que você está pensando como território? Defendendo o meu território. O que eu penso quando eu penso em território? Território pode ser a sua vida, pode ser as coisas que Deus colocou e confiou a você, pode ser os dons que Deus deu a você, pode ser a sua família, pode ser a sua célula, pode ser a sua fé, pode ser a palavra de Deus no seu coração, pode ser as coisas espirituais que Deus cerca você enquanto você caminha nessa terra. O seu território é tudo aquilo que Deus confiou nas suas mãos. É tudo aquilo que Deus confiou nas suas mãos. E nessa noite a palavra é defendendo o seu território. O seu território. Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite para aprender a defender o nosso território. Aquilo que o Senhor nos deu. Aquilo pelo qual vale a pena morrer e lutar. Aquilo que é muito importante. Então, em nome de Jesus, dê-nos entendimento através da tua palavra. Em nome de Jesus. Assente, querido. Amém.
Quando o seu pastor ora, diga amém no final. Amém significa assim seja. Eu queria chamar a sua atenção para essa palavra. Esses homens eram chamados de valentes de Davi. Hoje a gente olha o MMA, o UFC, a gente vai lá ver aqueles camarada pesado. Alguns são heróis, né, de alguns. Mas quais são os heróis de Davi? A Bíblia diz que eles eram homens notáveis. E quando nós olhamos o texto bíblico, é impressionante porque que feitos maravilhosos. Quem é que pode vencer 800 homens numa empreitada, numa batalha? Quem pode? Só com o Senhor. Mas detalhe, a Bíblia diz que eles eram dotados de uma capacidade extraordinária de batalha. E antes de falar sobre todos eles, e não vou falar sobre todos eles, mas vou falar sobre um só nessa noite, vemos as características maravilhosas desses homens. E talvez você está aqui nessa noite e diz assim: eu jamais vou ser alguém como Samá, Josebe, Bassebete ou Eleazar. Jamais vou ser um valente. Deus não está chamando você para ser herói do UFC, em batalha e briga. Deus não está chamando você para subir no ringue do MMA. Mas Deus está chamando você para ser um valente. Deus está chamando você para ser um guerreiro. Deus está chamando você para ser um homem e uma mulher de Deus. Neste mundo tão escasso de pessoas que saibam defender aquilo que Ele tanto preza e defende. Queridos, esses homens eram homens comuns como você e eu. Eram homens também desprezados pela sociedade. Eram homens desesperançados antes de serem heróis. Mas eram homens que, como alguns de vocês aqui nessa noite entraram, e como nós éramos no passado, não tínhamos esperança na vida, não tínhamos alegria, não tínhamos nem disposição para viver. Eram desesperançados, quebrados, destruídos pelo pecado e pelo inimigo das nossas almas. Eram covardes, sim, eles foram covardes. Mas a Bíblia diz que Deus fez valentes e poderosos. A Bíblia diz que eles eram aflitos, mas Davi os fez soldados valorosos. Eles eram endividados. Alguém quebrado aqui? Alguém aqui com a conta bancária estourada? Alguém aqui com problema financeiro? A Bíblia diz que esses homens eram literalmente, biblicamente dizendo, no texto bíblico, se você continuar lendo, eles eram endividados. E a Bíblia diz que Davi os fez mais valiosos. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas 12:14, vai estar aqui no telão. 1 Crônicas 12:14. Davi os fez mais valiosos do que o ouro. Será que há algo mais valioso do que o ouro? Há. Homens e mulheres valentes de Deus são mais valiosos do que ouro. A Bíblia diz assim que todos esses de Gade eram chefes do exército. O menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. A Bíblia diz que Davi os fez mais valiosos do que o ouro. O menor valia até por 10 homens. E o maior até por 1000 homens, 100 homens ou 1000 homens. Era o valor em peso de cada um deles. Queridos, a Bíblia também diz que eles eram a escória da sociedade. Rejeitados, desprezados. Para o mundo inválidos, desprezíveis. Para o mundo como se estivessem jogados na sarjeta. Para o mundo como se fossem aqueles que nós olhamos pelos caminhos e que ficam pelos cantos das rodoviárias. E um dia eu parei no meio da estrada para conversar com um homem que andava pelo Brasil inteiro de bicicleta. E eu parei para conversar com ele. Este homem falava 5 línguas. Este homem tinha bens. Este homem tinha muitos recursos. E este homem, só que detalhe, ele perdeu o amor pela vida e as coisas que ele tinha. E o prazer dele só estava em pedalar uma bicicleta.
já tinha ido em todos os países da América Latina de bicicleta, barbudo, sujo. Se alguém o visse sem a sua bicicleta na estrada, e eu vi aqui perto de Bento de Abreu, diria, e ele estava indo na direção de Andradina, diria que ele era um moribundo, um homem que falava 5 línguas. Queridos, a Bíblia diz em 1 Samuel 22:2: ajuntaram-se a Davi todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. 400 homens. Diga para o seu irmão: Deus é especialista em pessoas que não dão certo. Deus transforma o lixo em luxo. Você pode glorificar Deus por isso? Deus é o especialista. Nenhum homem, nenhum técnico, nenhum especialista nas ciências humanas pode fazer o que Deus, somente Ele, tem poder para fazer. Tirar o homem do lixo e transformá-lo em um homem mais valioso do que 1000 homens. Queridos, Deus é especialista. Se você está aqui nessa noite, talvez sua causa é grande, talvez eu não sei o que se passa com você, mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido: não importa o que aconteceu, está acontecendo, ou ainda vai acontecer com a sua vida, há um Deus soberano, maravilhoso, um Deus poderoso, que é especialista nas causas humanas. Sabe por que Ele é especialista? Porque Ele te fez. E ninguém conhece o homem como Deus conhece. Como Deus conhece. A Bíblia diz que eles também tinham uma qualidade. Eles eram leais a Davi e nunca se rebelaram contra ele. No meio de tudo aquilo, imagina, Davi com 400 homens, 37 valentes, homens que poderiam lutar com 1000 homens, nenhum deles se rebelou contra Davi. E eu vou explicar para você quem eram esses 3, por favor. Os 3 mais valentes. Os 3 valentes de Davi, os 3 que a Bíblia diz que nós falamos: José Basebete, e o nome dele significa aquele que acrescenta paz, ou apaziguador. Esse era o significado do nome dele. O outro era Eleazar, e o significado do nome Eleazar vem do hebraico, que significa Deus ajuda. E o significado de Samá, ou Sama, vem do hebraico, que significa Deus ouve. Quando nós juntamos os 3 nomes e o significado do nome de Davi, o significado em hebraico do nome de Davi significa amado. Vamos ver quem é que vai falar primeiro. Quem é o amado da nossa alma? Quem é? Quem é o amado da minha alma? Quem é? Jesus. Davi, o significado do nome Davi em hebraico é amado. Agora, quando nós juntamos o rei Davi, os 3 valentes, então nós vemos assim: aquele que acrescenta paz, o Deus que ajuda, o Deus que ouve. Esse é o significado dos 3 nomes. Deus sempre ajuda os valentes guerreiros. Deus ouve os valentes guerreiros. Deus acrescenta a paz aonde o valente guerreiro vai, aonde ele coloca a mão. Querido, se você aqui, nessa noite, sair aqui, desejoso de ser um homem valente guerreiro, uma mulher valente guerreira, em nome de Jesus, não é para lutar um MMA, mas é lutar por aquilo que vale a pena lutar. Deus vai te ouvir, te ajudar, a acrescentar paz na sua vida, a apaziguar a sua vida, porque Ele é o amado das nossas almas. E nós não servimos a homens, nós servimos a Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Querido,
A Bíblia diz que em um determinado momento Davi diz assim: eu quero beber água da fonte que está em Belém. Na sequência do texto que nós lemos, a Bíblia diz que esses 3 homens romperam no meio do exército dos filisteus, e foram do outro lado, pegaram a água fresca e trouxe para Davi. A Bíblia diz assim, no verso 16 e 17, Davi não quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor, e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de vida? De maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes de Davi. A Bíblia diz que aqueles homens entraram no meio do exército dos filisteus, com espadas e escudos, para buscar água para o seu amado. Buscar 1 litro de água. E o que eu vou falar aqui, mexe comigo primeiro. Quando eu olho para a minha vida, e eu vejo o que o meu amado fez por mim, Jesus. E eu fico pensando como anda a minha vida, se eu tenho feito tudo que está ao meu alcance e fora do meu alcance, para alegrar o coração do meu amado Jesus. A Bíblia diz que eles entraram no meio daqueles guerreiros, para trazer 1 litro de água para Davi. Queridos, isso é uma lição muito importante para nós. Será que a nossa vida tem agradado, servido ao amado das nossas almas? E eu queria fazer aqui uma colocação interessante. Quando Jesus foi batizado, a palavra de Deus diz, ali no momento do batismo de Jesus, ele ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem está todo o meu prazer. Deus olha para você hoje, homem e mulher, nessa noite aqui, e Deus quer dizer para você: meu prazer está na sua vida. Eu me alegro com você. Eu me alegro com a sua vida. E a Bíblia diz que aquela voz foi a voz de Deus, dizendo que Deus se alegrava com Jesus. Que Deus se alegre com você e comigo nas nossas vidas. Querido, a Bíblia fala de Samá, e é sobre ele que eu quero falar nessa noite. Verso 11: Samá, filho de Gé, o Ararita, quando dos filisteus se ajuntaram num lugar onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Diga para você mesmo, não diga para o seu irmão não. Deus efetua o livramento, mas é eu que tenho que pegar na espada, e que tenho que manter o meu escudo. O livramento é do Senhor, mas a luta é minha. O posicionamento é meu. Eu tenho que me posicionar. No que se tornaram esses homens valentes, homens de confiança, e eu gostaria de falar algumas lições. Quais as lições extraídas da vida do valente Samá, ou Sama? Ele venceu, primeiro, ele venceu a primeira batalha, a batalha interior. Pensa, queridos, um homem sozinho, enfrentando um exército de inimigos. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 7, versículo 15, abre ali, coloca para mim por favor. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Vou traduzir isso. O texto bíblico diz que quando você quer fazer o bem, você não faz. O texto bíblico diz que há um desejo no seu coração de fazer o bem, mas você acaba fazendo o mal.
E a Bíblia diz que você acaba fazendo aquilo que você não aprova. O que a Bíblia está dizendo é que há uma luta dentro de você. Há uma batalha interior dentro do seu coração. A carne luta com o seu espírito, com o Espírito de Deus. A carne quer que você se dobre aos encantos da carne, aos desejos da carne. Mas aí o Espírito Santo não quer que você se dobre. Há uma batalha. Paulo nesse texto mostra essa grande batalha que existe no interior da vida. No interior do seu coração e do meu coração. Nessa noite talvez alguns de vocês pensaram: eu não vou para a igreja. Eu não vou assistir culto, o que tem lá para mim? Foi uma luta para alguns que chegaram agora do encontro, cansados, vir para cá. Eu sei que foi, mas estão aqui, glória a Deus por isso. Agora, queridos, a Bíblia diz assim: as coisas velhas já passaram. Nós precisamos vencer a batalha interior. A primeira batalha é a batalha contra o eu, é a batalha contra os desejos da carne, é a batalha contra o medo, é a batalha contra a vontade de desistir, é a batalha que o Espírito de Deus precisa vencer dentro de mim. Queridos, o desejo pleno de Deus é que seus filhos sejam vitoriosos. Deus não quer que você viva rastejando à mercê do diabo. Deus quer que você fique de pé, se posicione, sua espada nas mãos, seu escudo no outro, capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, pés calçados com a preparação do evangelho da paz, e venha quem vier, mas você, Deus quer que você permaneça de pé. Mas para você permanecer de pé, precisa vencer a batalha interior. Queridos, há muitas batalhas que precisamos vencer. Batalhas do desânimo, batalhas da comodidade, batalhas da inoperância, batalhas da desobediência, batalha das tentações da carnalidade, batalhas para defender os valores cristãos, batalhas da ética e da moral, da justiça, do amor, da santidade, da fraternidade, batalha da unidade da igreja, batalha da paz reinando no seio de Deus, do coração de Deus e da igreja de Deus. Batalha para tirar as almas que cambaleiam indo para o inferno, e eu sou o instrumento de Deus na minha geração e no meu tempo. Você precisa vencer a primeira batalha. Samar venceu o medo e se posicionou. Segunda lição. Não liga para as imagens que eu peguei, tá? Mas aí você vai lembrar do filme, mas é porque as imagens estavam um soldado, guerreiro, ele não se importou de lutar sozinho. Samar não se importou de lutar sozinho. Querido, eu queria dizer uma coisa para você. Muitas vezes é sozinho que temos as maiores experiências com Deus. A Bíblia diz que Deus se revelou a Moisés quando ele estava sozinho diante da sarça ardente. A palavra de Deus diz que Deus lá visitou Elias na caverna, dizendo para ele que tinha 7.000 que não tinham se contaminado com Baal. A Bíblia diz que foi com João, sozinho na ilha de Patmos, que ele teve a maior revelação, a revelação do livro de Apocalipse, e ele estava sozinho. Diga bem alto: é muitas vezes sozinho que Deus vai falar comigo, e eu tenho que lutar sozinho às vezes. Eu não sei se você aqui é o primeiro da sua família. Eu fui o primeiro da minha casa. Foi através de uma Bíblia jogada que eu conheci a Deus. Mas eu fui o primeiro na minha casa. Eu não sei se você é o primeiro, mas queridos, eu vou dizer o seguinte: embora você esteja sozinho, fisicamente, espiritualmente, você sempre está acompanhado em nome de Jesus. A Bíblia diz que 3 foram jogados numa fornalha ardente, e o rei olhou para a fornalha, e estavam lá, agora não mais 3,
eram 4. E o rei disse: o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Eles estavam passando o maior momento de privação e de provação da vida deles. Mas a Bíblia diz que eles passeavam no meio do fogo. E eu quero dizer uma coisa para você: ainda que você lute sozinho na terra, você nunca vai estar desamparado, porque Deus é contigo, soldado valoroso. Deus é contigo. A Bíblia diz que ele se posicionou sozinho. Muitos fugiram, muitos foram embora, mas ele ficou sozinho. Mas ele sabia que não estava sozinho, porque Deus estava com ele. Terceira lição: ele não desistiu de lutar. Ele sabia do seu dever. Muitas pessoas desistem de suas batalhas antes mesmo de começar a lutar. Samar entrou nessa batalha correndo risco de vida e sabendo que o resultado final poderia ter sido uma derrota. Queridos, ele não desistiu de lutar. Mas eu quero contar uma história, e a história mais bela que alguém pode contar. A história de alguém que não desistiu de lutar. Nasceu aos 2 anos de idade, foi perseguido para ser morto, e Deus o protegeu. Cresceu, desenvolveu-se, aos 30 anos, resolveu cumprir o seu dever, se batizou, e Deus olhou para ele e disse: tu és o filho amado em quem está a minha alegria, e eu me comprazo nele. E aí ele começou o seu ministério. E a Bíblia diz que enquanto ele começava o seu ministério, muitos se opuseram a ele. A Bíblia diz que houve uma confabulação entre os inimigos. E a Bíblia diz que na história, os inimigos se uniram contra Jesus. Mas ele sabia do seu dever. Ele nasceu sabendo que iria morrer. Em um determinado momento, um dos seus discípulos, e muitas vezes o diabo também fala por boca de crente, disse para ele: mestre, não vá para Jerusalém para morrer. E a Bíblia diz que até entre os seus discípulos, e ele disse, repreendendo o seu discípulo, disse: não, eu vou beber o cálice. E ele foi entregue e traído por um dos seus discípulos, mas continuou, foi açoitado, machucado. Mas aqui há uma verdade que eu quero contar para você, e essa talvez é uma verdade para ser divisor na vida de muita gente. A Bíblia diz que no momento mais cruciante estava ali ele. Muitos diziam para ele: desça da cruz, saia daí, não chegue até lá. E ele sabia que ele tinha que morrer. A Bíblia diz que lá na cruz do Calvário, ensanguentado, e eu quero dizer para você, desfigurado por causa das dores e sofrimentos, mas eu quero dizer que não era um Jesus tristinho, como muitas vezes as gravuras nos mostram. Muitas vezes nós olhamos para Jesus, aquele Jesus lá, desfigurado, cansado, parece que arrependido, parece que destruído, e ali ele estava, ali. É assim que muitas vezes nós olhamos para Jesus. Mentira! Mentira. A Bíblia diz que Jesus, na cruz do Calvário, seu sangue se esvaindo, a Bíblia diz assim, que ele deu um brado e gritou: Tetelestai, que significa está consumado. Eu quero fazer uma pergunta a você. Você acha que alguém desfigurado, coitadinho, iria gritar:
tetelestai, com todas as forças. E a prova mais cabal é que um dos soldados, que viu muitas pessoas morrerem na cruz do Calvário, olhou para ele e disse assim, depois da morte dele: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Por que o soldado disse isso? Porque o soldado sabia que ele estava entregando a sua vida. E quando nós olhamos para o texto de João capítulo 10, ele diz assim: a minha vida é minha, eu a dou, tenho poder para dar e tenho poder para tomá-la de novo. Oh, aleluia! Oh, aleluia, Senhor! Esta é a verdade. Ele disse: eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para levantá-la, porque eu a entrego. Tire da sua cabeça de que Jesus estava coitadinho lá e morreu no último. A Bíblia diz que ele gritou e se entregou. Se entregou. Queridos, ele sabia do seu dever e foi até a morte, e morte de cruz. Ele não desistiu de lutar por você, porque ele ama você. Ele não desistiu de lutar por sua vida, porque ele ama você. Ele não desistiu de entregar a vida e dizer para você, porque ele o ama, ele o ama, ele o ama. Jesus ama você e cumpriu o seu dever, morrendo em morte de cruz. A Bíblia diz que ele se pôs no meio. Quarta lição: se pôs no meio do pedaço de terra para defendê-lo. Última lição: ele se pôs no meio do pedaço de terra para defendê-lo. Querido, veja bem, ele não se importou com as lentilhas, mas a Bíblia diz que ele se importou com o pedaço de terra. Ele se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Samá defendeu o pedaço de terra e não a lentilha. A lentilha é algo que eu posso plantar e colher, mas eu posso plantar novamente, ela vai nascer outra vez, se eu tiver terra para plantá-la. As lentilhas aqui simbolizam aquilo que é efêmero, passageiro, material, físico. Seu carro, sua conta bancária, seu avião. Ninguém tem avião aqui ainda? Então toma posse para que alguém aqui tenha um avião em nome de Jesus, né? Sua Ferrari. Não que não seja pecado ter essas coisas, mas essas coisas não podem ocupar o centro do nosso coração. Aconteceu um acidente, e aí o camarada ligou para o pai. O filho tinha saído com a Ferrari do pai, e então o homem lá do pronto-socorro ligou para o pai do rapaz: escuta, está aqui, teve um acidente de carro, teu filho teve um acidente de carro. E ele disse: cadê a minha Ferrari? Ela estragou muito, riscou, quebrou, e começou a se preocupar com a Ferrari. E aí o homem perguntou assim: escuta, você não vai perguntar do teu filho? Aí o meu filho: seu filho morreu. Muitas vezes nós não nos preocupamos com aquilo que é passageiro e nos esquecemos daquilo que é eterno. Você é eterno, sua alma é eterna. O carro, você pode comprar outro. A vida
Não. Ele se pôs no meio do pedaço de terra para defendê-lo, deixou as lentilhas, mas defendeu a terra. Defendeu a terra. Querido, passa o quadro aqui para mim, por favor. Talvez você está dizendo aqui nessa noite: pastor, eu não sou soldado. Pastor, eu não tenho capacidade. Em nome de Jesus, olha lá, Deus te deu uma armadura. Para que uma armadura se você não é soldado então? Deus te deu uma armadura, e a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, 10, que Ele te deu uma espada, e a espada do Espírito. Ele te deu um escudo para apagar os dardos inflamados do maligno, o escudo da fé. Ele te deu o capacete da salvação, Ele te deu o cinto da verdade, Ele te deu a couraça da justiça, e Ele te deu os pés que representam o evangelho da paz. Você ainda está dizendo: essa palavra não é para mim, hein? Eu não sou soldado, não sou guerreiro, não sou valente. Então para que Deus te deu uma armadura? Para você deixá-la pendurada num cabide de casa? Para você sair na rua sem armadura? Eu vou fazer uma pergunta para a gente terminar aqui. A mensagem já terminou. Por quem que você luta? Ou por que você luta? Para o quê? Por quem você está disposto a lutar? As jovens se prostituindo e entregando seus corpos à prostituição, mas não estão defendendo o templo do Espírito Santo de Deus, que é o seu corpo que Deus deu para você. As jovens usando drogas, se embebedando nas orgias, destruindo aquilo que nós temos de valioso, o corpo, templo do Espírito Santo de Deus. Talvez você pudesse perguntar: por que você está disposto a lutar? O pedaço de terra é a minha família, a minha casa, o meu lar, meu esposo, a minha esposa, os meus filhos. É a minha fé, é a minha igreja, é a minha célula, é a minha salvação, é aquilo que é mais importante para mim. Eu estou disposto a lutar e eu preciso me posicionar. Pode passar o próximo. Ser valente não significa que você não tenha medo de nada. Significa enfrentar o que mais temos medo. Do que você mais tem medo? Pastor, eu tenho medo que a minha família seja destruída. Então lute em nome de Jesus para que ela não seja destruída. Pastor, em nome de Jesus, eu não quero ver os meus filhos sendo destruídos. Lute então em nome de Jesus. Mas o justo, o que diz o texto? Vamos ler juntos? Mas o justo viverá. Vamos ler todos juntos, vamos lá. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Queridos, Deus trouxe você aqui nessa noite para uma coisa: se posicionar como Samar, se colocar no seu território, e dizer: isso aqui é meu, Deus me deu, Deus me confiou, e eu vou apresentar a Ele intacto como Ele deseja, e vou lutar pelos valores cristãos, pela palavra de Deus, pelos valores morais e espirituais, por minha família, por minha esposa, por meu esposo, por meus filhos. Eu vou lutar para que a palavra de Deus permaneça frutificando nessa cidade, na minha vida. Queridos, eu não sei se você entendeu o verso final,
Pastor, como eu consigo isso? Pela fé. O justo viverá da fé. Mas se ele recuar, Deus está dizendo: a minha alma não tem prazer nele. Deus olhou para Jesus e disse assim: este é o meu filho amado, em quem está todo o meu prazer. O texto diz: se ele recuar, minha alma, Deus está dizendo, não tem prazer. Deus olhou para Jesus e sabia que Jesus ia até a morte, morte de cruz. Deus olha para você nessa noite e o que ele vê? Um soldado que vai até a morte. Há um texto em Hebreus que diz assim: ainda, Hebreus 11, ainda não resististes até o sangue, lutando contra o pecado. Ainda você não resistiu até o sangue, lutando contra o pecado. Feche os seus olhos, meu querido. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tua palavra nessa noite. Há soldados aqui que estão sendo formados agora. Há soldados aqui, Senhor, que estão pegando em nome de Jesus as suas espadas agora, seus escudos agora. Estão tirando os escudos que ficaram guardados, a espada que ficou guardada. Estão assumindo a posição de lutar por seu território. Então, em nome de Jesus, nessa noite, traga sobre nós a unção que veio sobre a vida de Jesus. A unção de responsabilidade que veio sobre ele quando ele assumiu lutar até a morte e morte de cruz. Senhor, aquela unção de ousadia, ousadia de valente guerreiro. Senhor, traga sobre a nossa igreja nessa noite um derramar desta unção de ousadia no mundo espiritual, de nos posicionarmos, no meio do nosso território, de levantarmos a nossa espada que o Senhor colocou nas nossas mãos, de levantarmos o nosso escudo e de enfrentarmos todos os inimigos da nossa alma. Senhor, nessa noite, derrama sobre a vida dos homens e mulheres aqui uma unção, essa unção poderosa. Em nome de Jesus. Senhor, levanta nessa noite homens e mulheres que saiam daqui nessa noite desejosos de lutar por aquilo que vale a pena lutar. Tira do nosso coração aquilo que é passageiro, efêmero, sem sentido. Mas em nome de Jesus, traga, Senhor, sobre a vida dos teus filhos a alegria, traga a paz, traga, Senhor, da tua graça, do teu poder nessa noite. Queridos, enquanto o ministério já vai estar cantando, eu quero convidá-lo a sair do seu lugar e tomar posse dessa verdade da palavra de Deus nessa noite, e se tornar esse valente guerreiro. Você vem aqui, se você quiser se ajoelhar, você vai ajoelhar. Se quiser ficar de pé, você vai ficar de pé. Mas em nome de Jesus, pela fé, você pode tomar posse. Pela fé,
estou me posicionando nessa noite. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Soldado valente, estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim, pela fé. Jesus. Pela fé posso mudar, Deus abençoe o teu povo. pela fé posso alcançar, Somente pela fé. pela fé posso viver. Oh, pela fé, pela fé. Declara. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu sou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Oh, não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu sou Só a igreja declarando nessa noite. em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Em nome de Jesus. Não Declara, igreja. Que ficarão de pé diante de mim. Em nome de Jesus. Estou. Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, há pessoas aqui que estão dizendo que vão voltar a orar como oravam no passado. Há pessoas que estão dizendo que vão se consagrar diante do Senhor. Há pessoas que estão dizendo que vão voltar a cumprir o voto que fizeram a Ti, Senhor. Há pessoas nessa noite que estão dizendo que vão lutar por sua casa, por sua família, por seu lar, por aquilo que vale a pena lutar, Senhor. Há pessoas aqui nessa noite se posicionando, como fez Samar, Deus, para alegrar o coração do seu amado Davi. Nós nessa noite estamos nos posicionando para assumir a nossa posição diante do mundo espiritual e para declarar, Senhor, que os nossos pés estão firmados na rocha que é Jesus. Senhor, nessa noite nós tomamos posse da Tua verdade, tomamos posse da Tua palavra. Nós vamos lutar, ainda que sozinhos, Senhor. Nós não vamos desistir de lutar, porque nós sabemos do nosso dever, porque Jesus nos ensinou a ser fiel até a morte, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor comece a despertar essa igreja, despertar homens e mulheres, soldados. Senhor, não são 400 não, Senhor, são milhares, Pai. São milhares, Senhor, milhares de homens e mulheres valentes, homens de oração, mulheres de oração, homens poderosos, habilidosos com as mãos, e aonde as suas mãos tocarem, Senhor, será abençoado em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra diz
que aqueles homens eram habilidosos na espada. Senhor, que homens e mulheres sejam habilidosos na tua palavra, conhecedores da verdade que liberta, conhecedores da salvação, Senhor, cônscios do seu dever e da sua responsabilidade nesse mundo. Nessa noite, Pai, nós tomamos posse dessa verdade, e no mundo espiritual, nós aqui, Pai, fazemos um pacto contigo, nós fazemos uma aliança com o Senhor nessa noite. Deus, nós estamos nos posicionando para defender o nosso território. Nós estamos defendendo, Senhor, aquilo que o Senhor nos confiou. Para alguns aqui, Senhor, são seus filhos, para outros são suas esposas, para outros seus esposos, os seus lares. Deus, aquilo que o Senhor entregou, o seu corpo, que é santuário do Espírito Santo de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós também estamos nos posicionando nesta igreja, no mundo espiritual, para dizer que esses 3.400 metros é território do Senhor. Glória a Deus! Esta é a terra que o Senhor vai plantar milagres. Glória a Deus. Essa é a terra que o Senhor vai plantar coisas extraordinárias. Jesus, Senhor. Senhor, nessa noite, eu, como autoridade dessa igreja, estou me posicionando para declarar diante do Senhor que pela fé, este lugar que o Senhor tem levantado nessa cidade será um lugar, Senhor, estrategicamente diante do mundo espiritual, para alcançar a cidade, para alcançar os lares, para, Senhor, em nome de Jesus, homens e mulheres habilidosos pelo poder da tua palavra, hábeis no uso da espada, hábeis no uso do escudo, na oração, na proteção, na intercessão, na consagração da sua vida. Homens e mulheres desejosos de viver um novo tempo, um tempo do extraordinário de Deus, um tempo dos milagres sobrenaturais do Senhor, um tempo de acontecimentos históricos jamais vistos na história dessa cidade. Senhor, em nome de Jesus, há pessoas aqui que estão nos visitando nessa noite, e a bênção alcança os seus corações também. Senhor, ao voltar para suas casas, Senhor, em nome de Jesus, quando seus soldados voltarem e pisarem ali na casa, quando eles adentrarem, abrirem a fechadura, Senhor, e entrarem nas suas casas, Senhor, em nome de Jesus, pelo levantar das mãos, pela oração, pela declaração profética, Senhor, a autoridade que o Senhor tem dado aos teus filhos, a autoridade que Jesus nos deu, e as mãos levantadas, Senhor, e Deus colocarão a fuga, não os filisteus, mas os demônios, colocarão em fuga, Senhor, as perturbações, colocarão em fuga, Senhor, os sentimentos negativos, a destruição, aquilo que não vem de ti, Senhor. Nessa noite o teu povo se posiciona, e este posicionamento é estratégico, é espiritual, porque nessa noite o Senhor também não só nos chama de filhos, mas o Senhor nos chama de filhos valentes, guerreiros do nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, levanta na nossa geração, levanta, Senhor, homens aqui, Senhor, homens dotados, capacitados pelo teu Espírito, com dons poderosos, Senhor, no nosso meio, homens e mulheres, Senhor, no meio da nossa geração, homens e mulheres poderosos, Senhor, conforme diz a tua palavra, e todo lugar que pisar a planta do nosso pé, a tua palavra diz que nos seria dado. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós vamos marchar sobre a terra, no espaço que o Senhor nos deu, no tempo que o Senhor nos deu, Senhor, e nós não aceitamos mais, nós não queremos mais, nós não aceitamos mais, em nome de Jesus, nenhuma imposição do inferno sobre a nossa casa, nenhuma imposição do inferno sobre a nossa família. E nessa noite, Pai, nós nos posicionamos na autoridade do nome de Jesus. Nós não aceitamos mais sobre a nossa cidade nenhuma maldição lançada sobre a vida do povo dessa cidade. Levanta nessa noite, Senhor, homens e mulheres intercessores, Senhor. Levanta um valoroso exército, como fez com Davi.
Senhor, homens e mulheres, homens tementes, Senhor, um exército que saia marchando pelos 4 cantos dessa cidade, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, e eu declaro por Tua palavra, que antes que termine o ano, Senhor, todos os assentos dessa casa, Senhor, serão preenchidos, para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Nessa noite, Senhor, eu oro pelas famílias que estão aqui, aqueles que têm sido atribulados, Senhor, aqueles que têm sido açoitados pelo inimigo, Senhor. Nessa noite, Senhor, para que eles creiam, segundo a palavra que eu declaro, para que eles saibam que eu sou um homem de Deus, para que eles saibam que a Tua palavra é a verdade. Amém. Senhor, nesta semana, ainda nessa semana, é na casa que o Senhor vai operar milagre. É na casa, Senhor, é na casa, Senhor, é na família que o Senhor vai operar milagre. Senhor, em nome de Jesus, pela Tua palavra, pelo que diz a Tua palavra, Senhor, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Senhor, e concordarem a respeito de qualquer coisa, a Tua palavra diz que o Senhor faria. A concordância no nosso meio, Senhor, e nós concordamos em nome de Jesus. Eu e a minha casa, declara a igreja, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dê um brado de glória e louvor ao nome de Jesus. Há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Eu sou firmado Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu sou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim, pela fé, pela fé. Amém. Senta um pouquinho, meu querido, que não terminou. Nós temos a apresentação. Em nome de Jesus. Queridos, em nome de Jesus, nós temos um momento de consagração agora. Eu queria chamar a Taisla, em nome de Jesus. Eu queria voltar a declarar o que eu falei aqui. Escuta, queridos, eu vou dizer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o que eu declarei, eu creio. E é nessa semana. Não é daqui a 10 dias. É nessa semana. Se você não está crendo, vai acontecer na sua casa. Vai acontecer na sua casa e você vai dizer: pastor, algo está acontecendo na minha casa extraordinário.